Olá, meu nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos muito bem, em casa, descansando, né? Se cuidando, vendo aquele filminho esperto aí, fazendo as atividades, né? Colocando os estudos em dia. Semana passada a tia conversou com vocês sobre a importância de vocês se dedicarem aos estudos, que o ano que vem é um ano muito importante, né, para vocês. Então, é muito necessário que vocês não deixem desanimar, continuem os estudos, na leitura, busquem às vezes, né? Tem tanta coisa bacana aí no YouTube que pode complementar os assuntos aí que vocês estão vendo, que vocês estão participando e assistindo. Então, a tia espera aí de coração no ano que vocês deem prosseguimento, tá? Bom, eu gostaria de começar a nossa aula dando aí um feliz aniversário aí muito especial para o nosso querido e parceirinho aí, Marcos Vitor, da nossa turminha aí do nono ano, que fez aniversário ontem, que completou aí os seus 14 aninhos, né? É um menino de ouro, um garoto parceiro, inteligentíssimo, né? Nosso menino prodígio aí da turminha do nono ano. Então, Marquinho, ó, um beijo no seu coração, tá? A tia deseja tudo de bom para você e muito sucesso na sua vida, tá? Continua sendo esse menino de ouro, né? Maravilhoso aí que a gente sabe que você é, dando aí orgulho para os seus pais, tá bom? Bom, galerinha, hoje a gente vai começar a falar aí, tá? No nosso capítulo 6. Já estamos aí no último capítulo, praticamente, da nossa apostila, né? Do segundo bimestre. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito bacana e que é um assunto que está muito, né, atual, né? Vira e mexe a gente encontra várias matérias aí na internet, na televisão, alguns assuntos que estão sempre falando, abordando essa questão que é falar sobre a União Europeia, ok? É um assunto que vai requerer de vocês uma atenção especial. Para quem aí vai fazer os concursos, né, no final do ano, ou início do ano que vem, é um assunto que geralmente em geografia sempre cai, sempre é abordado, e é importante aí a gente poder prestar atenção aí para aprender, ok? Então vamos lá, galerinha. E a tia aí dividiu esse assunto em duas partes, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje, né, nessa primeira parte, sobre o que é a União Europeia, como ela se constituiu, algumas características principais, né, da sua formação. E na semana que vem a gente vai falar da última parte aí da etapa sobre a União Europeia, tá bom, nono ano? Então vamos lá. Bom, galerinha, a tia colocou aí, né, uma imagem aí da União Europeia, das bandeiras, né, que estão aí à frente, né, de um dos prédios aí que exemplificam, né, a questão administrativa aí da União Europeia. E aí, galerinha, a gente começa falando o seguinte, que a União Europeia, né, ela é o bloco internacional, o bloco econômico mais importante que a gente tem no mundo, tá? Ele é um bloco econômico porque ele merece aí destaque em relação aos outros blocos. A gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai ter aí a divisão do mundo, né, dos países em blocos capitalistas ou socialistas, e a gente vai ter aí uma divisão, né, onde essa economia vai ser gerenciada ora pelos Estados Unidos, ora aí pela antiga União Soviética, né? Então, como os Estados Unidos, né, ele acabou enriquecendo muito, tirando muita vantagem durante a guerra e também pós-segunda guerra, né? Porque ele continuou ainda reavendo o que ele emprestou, vendendo muito alimento, equipamento, tecnologia e tudo mais. Os Estados Unidos se torna a maior potência econômica, né, que existe aí pós-segunda guerra mundial. Então, os Estados Unidos começam a barganhar, né, a conseguir ganhar vários países e vários lugares que vão servir de mercado consumidor para os produtos norte-americanos. Então, na verdade, nesse período, um dos fatores encontrados aí por vários países, né, em vários continentes diferentes, é justamente tentar fazer se unirem, né,
com um ideal comum para se fortalecer e combater essa concorrência, né, da economia capitalista forte que estava se formando nos Estados Unidos. E é dentro desse contexto que a gente vai aí entrar e iniciar a formação da União Europeia, tá? Ele é hoje considerado um organismo internacional. Por que ele é chamado como um organismo? Porque diferente dos outros blocos, né, como o Mercosul, a ALCA, que a gente tem aí, que são blocos que visam as características de acordos econômicos, tá? A União Europeia não. Ela vai ser um organismo porque ela vai visar, tá, os seus interesses econômicos, políticos e monetários. Não é à toa que é o único bloco econômico, né, que conseguiu aí introduzir uma moeda única dentro dos países membros aí que fazem parte da União Europeia, tá? Bom, é composta hoje por 28 países, tá? E a população somada aí forma mais de 50 milhões de habitantes. Na atualidade, é um dos principais atores do cenário econômico e geopolítico, né? Como a tia acabou de falar para vocês, e que tem grande influência, né, em grandes instituições, como a ONU, né, a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio e tudo mais. O lema da União Europeia é Unida na Diversidade. Guardem esse nome, tá? Porque eu já vi questões de concurso em que pergunta qual é o lema da União Europeia. É Unida na Diversidade. Por que na diversidade? Porque ela vai, né, trazer aí uma livre circulação como base, né, para reger aí a sua economia e as suas características. E basicamente ela vai ditar as regras de 4 liberdades, né, específicas, ou seja, liberdade de mercadoria, liberdade de pessoas, liberdade de capitais e liberdade de serviços, ou seja, ela vai se tornar unida na sua diversidade em todos esses setores que a tia acabou de falar aí para vocês, ok? Bom, galerinha, a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, como a tia já falou, né? E apresenta um PIB, que é o Produto Interno Bruto, maior até, próximo e muitas das vezes até maior do que os Estados Unidos, tá? Ele vai se distinguir dos outros, né? Porque não forma, igual a tia falou, um tipo de bloco econômico somente comercial, mas também comercial, político, monetário e tudo mais, tá? A tia até colocou aí para vocês o nome, né, de alguns desses acordos econômicos, blocos econômicos que existem aí pelo mundo, porém que são diferentes, né? Não é considerado aí como um organismo, né? Como a União Europeia é considerada, ok? Bom, qual é a origem da União Europeia? Bom, a União Europeia ela vai se formar basicamente aí, né, galerinha, após a Segunda Guerra Mundial, dentro daquele contexto que a tia colocou para vocês, né? Os países europeus, né, como a Primeira e a Segunda Guerra foi no continente europeu e a Europa estava basicamente muito aniquilada, né, destruída, precisando se fortalecer, né, e ganhar o mercado externo aí, fazer frente à concorrência que vinha dos Estados Unidos, que era a maior potência econômica da época. Então foi a partir desse objetivo aí que se originou aí a União Europeia, né? A gente vai ter aí um período de muitas guerras, de muitas lutas, né? A Europa Ocidental vai começar a ter uma competição muito forte aí, principalmente em relação à cooperação econômica. No contexto do pós-guerra, a Europa perdeu a sua histórica hegemonia mundial para a superpotência dos Estados Unidos e a URSS, que eu já falou para vocês, né? Bom, em 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Benelux, considerado o embrião da União Europeia. Ao reunir 3 países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, o objetivo da criação do bloco foi de fortalecer economicamente os países membros, ampliando as trocas comerciais entre eles. Então, gravem também esse nome aí. A criação da Benelux, né, que foi o embrião aí dessa União Europeia, que a princípio era formada somente por esses 3 países, que tinha qual o objetivo? Fortalecer e ampliar as trocas comerciais somente entre esses 3 países. Daí começou a ter as ideias, né, para ampliar
essa questão dessas trocas comerciais com os outros países que faziam parte também do continente europeu, ok? Porém, qualquer iniciativa de uma aproximação continental mais abrangente ia bater na histórica, né, no problema, né, acirrado que existia entre a França e entre a Alemanha. Eu não sei se vocês lembram, né, mas um dos fatores preponderantes aí da Segunda Guerra Mundial foi a briga que existia entre a França e entre a Alemanha. A França era um país, né, que tinha poder econômico aí em cima das colônias da Alsácia e Lorena, né, que era um lugar que tinha bastante jazidas de carvão e minério de ferro, né, que era matéria-prima para as indústrias aí do século XVIII e do século XIX, e a Alemanha, né, vai lá e ela pega, né, ela toma da França essa colônia aí da Alsácia e Lorena, e esse aí é o motivo que faz com que a França e a Alemanha se tornem aí inimigas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, na verdade, esse problema que existia, né, esse desencontro entre a Alemanha e a França é que fazia com que se tornasse difícil, né, a unificação aí dos países em torno de um objetivo econômico maior. Porém, a partir aí de 1951, tá, vai se formar, né, uma comunidade econômica do carvão e do aço, que vai ser a CECA, e a partir daí a gente vai ter aí 6 países que vão substituir a Benelux, certo? Que vai ser a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália. Então, a partir desse acordo, né, entre esses países, né, da economia do carvão e do aço, né, um acordo comercial, porque para todos eles era interessante também ter essas matérias-primas, a partir daí houve aí um período de apaziguar, né, os ânimos entre a França e entre a Alemanha. Bom, galerinha, a ideia de que inspirou a criação da SECA se fortaleceu e deu origem à Comunidade Econômica Europeia, a CAA, certo? Em 1957, pelo Tratado de Roma, que foi um outro acordo estabelecido aí entre os países, que aí, a partir desse acordo, né, do Tratado de Roma, a gente começa, a partir de 1957, a ter um perfil mais parecido com a União Europeia, que é o que a gente tem hoje, ok? Bom, em 1992 vai sair um outro acordo também, que vai nortear as características principais da União Europeia, principalmente, tá, em relação à questão monetária, que vai ser a criação da moeda única, né, que vai fortalecer a economia desses países, que vai ser o euro. Esse tratado vai ser o Tratado de Maastricht, né? Maastricht é uma cidade que foi escolhida para poder ser assinado esse acordo entre esses países aí, ok? Bom, galerinha, a organização política, né, uma vez aí estabelecida a União Europeia e o acordo aí entre esses grandes países, né, a União Europeia começou então a ganhar corpo, a ganhar forma. Se instituiu um corpo legislativo, né, para poder criar as leis que beneficiassem e fosse de bem comum dos países que participassem, do executivo e também do judiciário, além de ter um banco central, né? Essas entidades são apoiadas e complementadas por um conjunto de instituições e órgãos que têm o seu orçamento próprio, certo? O órgão é dirigido pelos vários conselhos, né, que são eleitos aí com representantes dos países que fazem parte aí. Bom, o Tratado de Lisboa vai ser um último acordo que vai ser criado em 2007, tá? Que vai criar aí uma estrutura, uma maior representatividade de medidas que vai reger a União Europeia. A União Europeia passou a ter 3 presidentes, né? Um parlamento com mais poder e, a partir de 2014, a aprovação de qualquer lei que dependesse da aceitação de 55% dos países membros, tá bom? Bom, galerinha, a gente vai fechar aí falando sobre a integração monetária, que vai ser o euro, né? Que vai ser a unificação monetária, que vai ser a instituição de uma moeda comum entre os países membros e a criação de um banco central que vai administrar, né, melhor esse dinheiro aí. Entretanto, essa unificação monetária
ela, a princípio, vai ser difícil de se instituir e de se tornar integral para todos os países. Por quê? Porque havia uma diversidade, né, muito difícil, muito diferente dos países europeus. Apesar da gente ter aí, né, nós estudamos isso daí, características econômicas da Europa, onde os países europeus possuem aí, né, um PIB grande, relativamente aí uma qualidade de vida muito boa, uma economia muito bem estruturada. Se tem aí países com uma economia, né, bem elitizado, bem estruturado, e países que já possuem uma economia, né, mais branda, certo? Então, se teve aí que começar a entrar em acordos, abrir mão aí de algumas questões, de alguns termos que trazia desigualdade para que eles chegassem a um acordo comum, certo? Bom, galerinha, graças à expressão econômica do bloco, né? O euro tem forte cotação no mercado de moedas, valendo muito mais do que o dólar estadunidense hoje em dia. Em 2010, contudo, ele sofreu sensível desvalorização, como também acontece com o dólar, cada vez que a gente passa por uma crise econômica aí que vem afetar, né, o setor monetário mundial. Até a gente aqui no Brasil sofre. Então a tia colocou aí esse mapa que mostra aí em verde para vocês os grandes centros, né, dos países que englobam aí a União Europeia, tá bom? Galerinha, a tia vai deixar aí para vocês exercícios para vocês fazerem do capítulo 6, tá? Das páginas 49, 54 e 55. Façam os exercícios, qualquer dúvida, use o Disque Dúvida lá para a gente poder estudar, tá bom? E dar continuidade ali nos nossos estudos. Semana que vem a gente finaliza aí o capítulo 6, ok? Um beijo no coração de vocês, estudem e se cuidem, tá? Tchau, tchau!